promessa é de uma felicidade eterna, não apenas aqui neste mundo, mas por toda a eternidade. Feliz serás. Vou fazer uma pergunta a você: você é feliz? Amém? Você é feliz porque quem tem Jesus, apesar de todas as tribulações, tem essa felicidade na sua alma, no seu coração. A felicidade e a paz que a gente sente não é porque tudo vai bem. Tá aí o mundo em guerra, tá ou não tá? Mas você vai, tá orando e pedindo a Deus que tenha misericórdia. Essas pessoas têm um encontro com Cristo. Quantos partindo para a eternidade sem conhecimento de Cristo? Quem traz a felicidade verdadeira, nada nesse mundo, qualquer que seja a sua conquista, a mais que você acha a melhor. O melhor que temos aqui nessa terra é Jesus, né? A melhor experiência, a melhor coisa, a gente canta isso, é entregar a Cristo, né? Eu queria, antes de começar a palavra, a gente vai meditar com os irmãos. Não esqueça de orar por esse trabalho aqui, o 12º chá de mulheres, né? Ainda tem inscrição, pode ser feita, não é, Marisa? Então a gente aí está dando essa oportunidade. Você em casa, gostaria de participar. Irmãos, vamos participar mais das coisas de Deus, porque o pessoal no mundo aí, quando aparece uma atração, esgota tudo, é verdade. É um time, um jogo, qualquer coisa. A gente está falando aqui das coisas de Deus. É um chá espiritual, coisas do Senhor, testemunhos reais do que Deus tem feito aqui. Está banhado em oração. Então esse 12º chá de mulheres vivendo uma experiência da bondade de Deus. Então aqui você vai orar, Deus vai dar essa condição. E você, esposo, se a sua esposa ainda não fez a inscrição, incentive aí, ajude, dá uma força e vai dar tudo certo, amém? Queridos irmãos, vamos agora à mensagem, à reflexão. Uma programação maravilhosa, né? Os hinos que cantamos, tudo isso aqui apontando a vinda de Jesus Cristo, e que a gente precisa buscá-lo. A gente viu aqui no texto de Mateus capítulo 24, eu quero ler mais alguns textos ainda. A gente já vem desde o começo do culto. Jesus Cristo fala da parábola das 10 virgens, logo após ele anunciar, não é, como será a sua vinda, após uma pergunta de um discípulo dele, dos discípulos. No capítulo 24, versículo 1, veja como essa conversa começou. Diz o texto sagrado, o sermão profético, como foi que deu início essa conversa com o Senhor Jesus Cristo. 24:1. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Verso 2 da igreja, vamos lá? Mas ele lhes disse: Jesus Cristo, ele lembra que tudo aqui nesse mundo passa, somente a palavra dele que não há de passar. E nesse mesmo contexto, ele faz essa declaração aos seus discípulos a respeito do fim. E daí se desencadeou uma palavra, né? Ele começou a falar do princípio das dores lá no Monte das Oliveiras, conversando com a sua igreja, com seus discípulos. No Monte da Oliveira achava-se sentado quando se aproximaram deles em particular. Veja que pergunta no verso 3: e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? Qual será? Não está assim? Da sua vinda e do sinal, o final do mundo. E Jesus Cristo começa agora a ensinar seus discípulos, a mostrar os sinais que estão apontando essa vinda. O apóstolo Pedro, com sabedoria, ele disse assim: olha, alguém perguntou, mas desde criança que eu escuto isso, Jesus vai vir, cadê Jesus? E ele disse que é necessário que antes da sua vinda alguns sinais aconteçam. E aqui, meus queridos irmãos, diz o texto que todas essas coisas que nós estamos vivenciando, a insegurança no mundo, as nações perplexas, o mundo agitado, isso está muito claro, é um despertamento. A igreja precisa despertar para estar em oração, igrejas buscando avivamentos em oração. Eu me lembro que domingo passado agora, né, a gente estava aqui num culto tão maravilhoso, vidas se convertendo aqui, 8, 9 vidas, reconciliações, e ali os homens cantavam e não queriam parar mais de cantar, e repetiam a música e cantavam e louvavam ao Senhor. E aí já se preparando também para o final desse mês, quando estaremos aqui em gratidão
pelo 25º aniversário da união masculina, em oração. Então isso é importante. E aqui Jesus faz um lamento que eu queria considerar dentro dessa palavra sobre Jerusalém. Ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Observe que todas as profecias do final do tempo, as dores, o homem buscou distanciar-se de Deus. Sempre você vê nos profetas, por exemplo, o profeta Joel, ele falando sobre a vinda de Cristo, sobre a desobediência do povo. A gente vai ver também o profeta falando assim: volta, Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. A maior desgraça que tem acontecido é a rebeldia do homem distante de Deus, e o homem está caído porque está longe, não quer obediência ao Senhor. E aqui no princípio das dores ele avisa de uma grande tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro, tribulação a qual nunca houve. Está chegando, as coisas parecem que têm piorado. Então Jesus fala da sua vinda, fala desse de repente: veja que eu tenho predito a vocês. E aqui ele fala finalmente, a partir do versículo 29 do capítulo 24, a vinda do Filho do Homem. Fala com todas as letras. Esse registro está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. A partir do verso 29, logo depois da tribulação, de todas essas guerras, de todo clamor, ele diz assim: olha, daqueles dias o sol se escurecerá. Agora fala de sinais sobre a natureza. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Aqui o texto fala, né? Então no céu aparecerá um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Tem um hino na minha juventude que eu não cansava de cantar, esse hino, Eliel, é um corinho. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aqui, meus irmãos, se você tiver o cuidado de ler o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, vamos ter todas as instruções que o próprio Cristo orienta a sua igreja e os seus discípulos. Ele começa a falar sobre a vinda nas nuvens com poder e com muita glória. E diz mais o texto, capítulo 24, 31: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos. E a gente vai ver, perceber com muita clareza Jesus Cristo falando no Evangelho de Mateus o que vai acontecer. Vem parábola exortando a parábola da figueira e da vigilância, e ele diz assim: olha, não passará essa geração de que tudo aconteça. E ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, quando é que será exatamente esse dia? Veja o verso 36, o que é que diz? Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente quem? O Pai. Acontecerá muitos sinais, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o Evangelho, ele tem que ser pregado. A gente vai perceber que muitas pessoas vão apostatar da fé. Sabe o que é? Desertores, vão se afastar. É um tempo também de muita desistência. Pessoas que perdem a alegria da salvação, perderam a alegria da salvação.
E ele aqui vai dizer: olha, vai passar o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos irmãos, aí vem as parábolas, parábola das virgens, parábola dos 10 talentos, tudo isso apontando o tempo da preparação da igreja. E eu queria, dentro desse mesmo assunto, pensar no tema: o dia está chegando. Por gentileza, veja o que é que Lucas diz no capítulo 21, a partir do verso 25. Lucas 21, verso 25. O tema não muda, é a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. E no versículo de número 25, capítulo 21, versículo 25, olha o que é que diz ali o texto: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Versículo 26 diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Verso 27, eu queria que a igreja lesse comigo, vamos lá? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, verso de número 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo isso que está acontecendo é para a gente ficar alerta. Jesus está voltando, precisamos estar preparados. É bom relembrar o que está acontecendo no mundo. Eu duvido muito você ligar qualquer canal de televisão, ou você constar na internet para notar o que está acontecendo lá no Oriente Médio, sobre as guerras, sobre a tensão, sobre o que ninguém sabe o que vai acontecer, sobre países que estão se aliando para combater o outro. E a gente sabe hoje, apesar de países menores, mas tem também poder de fogo, e a gente percebe como é que isso vai engrossando o caldo, vamos dizer assim, outras nações também se posicionando, favorecendo a outra, e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Tudo isso, existe uma perplexidade. Eu observei o Papa hoje e outras autoridades pedindo cessar-fogo. É bom que cesse fogo, porque isso aí já está engrossando. Mas eu não tenho nada a ver no Brasil, todo mundo tem a ver com tudo isso. É preciso estar em oração. A gente sabe muito bem com a guerra que aconteceu na Ucrânia, e também o que está acontecendo atingiu a gente também da Rússia, atingiu aqui, não é? E aqui, meus irmãos, pensando sobre esse fim, relembrar essas manchetes que tem no jornal, Israel, o que está acontecendo ali no povo, ali aquela briga que não começou agora, na verdade, tem se estendido e tem aumentado. E nesse texto aqui que nós lemos de Lucas, eu queria destacar o versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, quando você vê tudo isso suceder, é bom de levantar os olhos. Estamos vivendo o tempo, o final do tempo, tudo tem acontecido. A evangelização dos povos, a gente percebe a multiplicação também de templos, de igrejas, pregando o evangelho. Eu acredito que aqui em Camaragibe, eu não tenho ideia quantas igrejas nós temos, templos abertos, falando da palavra do Senhor. Às vezes numa rua só tem 2, 3 igrejas, e muitas pessoas mesmo assim não querem saber. Uma das características do final do tempo é a rejeição também da palavra. Pessoas que têm rejeitado a palavra, pessoas que não têm mais alegria de ler a palavra e têm deixado a igreja. Quantas coisas estão acontecendo na Europa, no Brasil, no mundo inteiro. Tudo isso nos chama a atenção. Deus também pode começar, e eu creio que Ele quer, um povo mais consagrado, um povo mais de oração, se preparando para a vinda de Cristo. Nossa família, nossa casa, começando a nossa casa, precisamos estar preparados. E Deus, Ele quer começar também a completar uma obra na nossa vida. Hoje eu estava vendo uma explanação de Filipenses capítulo 1, versículo 6, hoje no matinal. Uma irmã simples ali, ela falando sobre esse texto, ele diz que aquele que começou a boa obra na minha casa, na tua casa, na minha vida, ele vai concluir. Deus tem uma obra para fazer na tua família, e aquele caso que você acha que é impossível, Deus quer salvar a tua casa. A gente pensa nisso aí, irmão, porque Jesus está voltando, e aqui, ao começar, o começo de Deus,
Também aqui no texto diz que nós precisamos, no verso de número 28, exultai e levante a sua cabeça, erga a sua cabeça. A posição do crente, aqui vamos assim pensar, o que vimos no quadro anterior, e a gente está vendo no mundo de hoje, fome, guerras, conflitos. O Brasil mesmo tem lugar que é uma enchente tremenda, em outro lugar seca, não é verdade? A gente tem visto tudo isso, é estranho. Mesmo Brasil, né, é um país continental, lugar com muita água, pessoas perdendo tudo, e outro lugar com seca. O Amazonas, está ouvindo isso? Lá no Amazonas, rio totalmente ficando seco, e as pessoas desesperadas. Hoje eu comentava no culto aqui da tarde, que as pessoas querendo água, uma família comemorando porque ganharam 12 litros de água, porque água suja estão bebendo. Muitas coisas estranhas têm acontecido no mundo que nos chama a atenção. Olha, ele diz que nós precisamos lembrar. E hoje eu pergunto aos irmãos, será que está havendo perseguição também nas igrejas ou não? Tem sim perseguição. Nós temos visto muitas coisas acontecendo. De vez em quando tem uma manchete, pastor é preso, pastor tem que pagar multa. Falaram isso, tal, tantas coisas, qualquer discurso bíblico mesmo, para alguns são discursos homofóbicos. E muita perseguição tem acontecido na face da terra. O evangelho mais precisa ser pregado. Esse texto fala não só de exultação, como uma expressão de fé. Mas Jesus Cristo diz, erguei as vossas cabeças. É preciso que levantemos nossas cabeças para ver o que Deus está fazendo e está permitindo. Irmãos, Apocalipse, bem direto, ele diz assim, quem for santo, seja mais santo. Quem for puro, seja mais puro. Quem for justo, mais justiça. Agora quem for imundo vai ficar mais imundo ainda. Quem for sujo vai ficar mais sujo ainda. Então a gente tem visto coisas, sabe, irmãos, de pessoas que completamente longe de Deus, longe do caminho do céu. E aqui, meus queridos irmãos, manda levantar a cabeça. A Bíblia diz que nós não somos cauda, mas cabeça. Nós precisamos buscar essa comunhão com Deus. E aqui, meus queridos, amados irmãos, está chegando esse dia. Veja ainda que nesse mesmo texto, versículo de número 28. A vossa redenção agora está mais próxima, se aproxima mais. E diz aqui, está chegando o dia, está chegando a hora. E aqui nós temos muitos textos, Romanos capítulo 13, que fala dessa realidade, o fato de estar mais perto, chegando o dia. O apóstolo Pedro também exortando os seus ouvintes a se prepararem, porque Jesus está voltando. É um conforto, meus irmãos, uma alegria para a igreja, saber que a nossa redenção está mais perto. Deus, Ele tem prometido o céu para mim e para você, nós cremos nisso. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, nossa vida está nas mãos do Senhor. Depois do Calvário vem a doce e gloriosa manhã da ressurreição. Logo chegará o dia quando o sol da justiça brilhará e com todo o seu fulgor, e a igreja será arrebatada para sempre e morar no céu. Agora, os dias são fáceis que estamos vivendo? Não. Tempos difíceis, os dias são maus. Temos o perfil do homem do último dia. A gente vai ver Paulo falando a Timóteo sobre esse homem, um homem mau, perverso, ingrato, profano, desobediente a pai, irreverente. Isso é um perfil. A violência que tem acontecido no mundo inteiro. Vivemos horas difíceis, nossos dias são maus. Temos chorado diante de tantas coisas tristes que a gente percebe, não é? A agressão, a violação dos direitos das crianças e tanta coisa que tem acontecido à frente da igreja. A gente tem percebido isso, mas nós devemos levantar a nossa cabeça. A nossa redenção está mais próxima quando a gente cremos. Queria, irmãos, pensar ainda em Romanos capítulo número 13, por favor, Romanos 13, do verso 11 a 14. Paulo falando que o dia também está próximo. Vamos ver isso em Tessalonicenses. A gente vai ver isso em todas as cartas. Em Apocalipse, mais ainda, o dia está próximo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, o dia está próximo. O dia está próximo. Não vai dar tempo mais cochilar não, viu? É tempo de despertar, de levantar. Veja aí no capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora
de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Verso 12, a igreja vai a alta e vem chegando o dia. Segura esse versículo aí, o 12, segura o 12. Ele está dizendo que a igreja, está falando para a igreja, tem que deixar as obras das trevas. A gente conhece as obras da carne, das trevas, e tem, infelizmente, muitos apegados a ela. Está se aproximando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. O verso 13, por favor, vamos lá? Andemos como em pleno dia, não em orgias, não em impudícias, não em contendas. E o verso 14, até o 14, vamos lá? Mas revestivo do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, Paulo fala desse dia, o apóstolo Paulo, e ele apresenta alguns sinais, né? O dia da vitória final. E eu tentei resumir isso em 5 pontos. Como a igreja deve aguardar esse dia? A gente já sabe que esse dia está chegando e está vendo aí. Todos nós temos esse conhecimento. Veja aí o versículo de número 11 que acabamos de ler, 13 e 11. Como a igreja deve guardar esse dia? Primeiro lugar, discernimento, conhecendo o tempo. Não é preciso que ninguém diga, você lê Bíblia, você está na casa do Senhor, primeiro perceba o que está acontecendo em sua volta. Existe hoje filho contra pai ou não? Tem aumentado isso. A violência dentro de casa, ela é uma realidade ou não? Jesus está voltando. Existe, olha o que é que o texto fala. Digo isto a vós outros, que conheceis, tenha discernimento do tempo. Então, como a igreja deve aguardar esse dia? Primeiro lugar, com discernimento, conhecendo o tempo. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Tem muita gente brincando de ser crente e o diabo não brinca de ser diabo. Ele tem aproveitado esse momento. E muitas pessoas, infelizmente, não têm andado no caminho da luz. Segundo lugar, além do discernimento, devemos andar com vigilância, ou em vigilância. Veja esse verso 11 ainda. Já é hora de vos despertar do sono, vigiar, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Ele fala para a igreja, o próprio Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Ele precisa estar ligado com as coisas do céu. Então aqui, a igreja deve não apenas guardar agora nesse dia com discernimento, mas com vigilância. É hora de despertar do sono. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. É preciso despertamento. Eu reconheço isso. Nós precisamos buscar mais, orar mais, vigiar mais. Eu não sei quantos versículos você leu na Bíblia hoje, se leu um capítulo, se teve tempo para isso, de adorar. A igreja precisa despertar mais, com discernimento e também buscar vigilância. Terceiro lugar, como é que a igreja deve aguardar esse dia? Em santidade. Veja o verso 12, ou não é isso? Vamos lá? Vai a alta noite e vem chegando o dia da vinda de Cristo. Deixemos, pois, o quê? As obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Santidade. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É deixar as trevas, é deixar o mal, é deixar coisa que está acabando com a tua vida espiritual. E acaba mesmo. A gente precisa se santificar. Discernimento, vigilância, santidade. Deixemos as obras das trevas. O que são as obras das trevas? A igreja conhece. As obras da carne. Sabe, irmão, não tem mais tempo para isso. É buscar viver com uma vida digna diante do Senhor. Como a igreja deve andar nesse tempo que está precedendo a vinda de Cristo, com discernimento
examine tudo o que está acontecendo. Muita vaidade no nosso meio, muita coisa, a gente precisa lembrar, Jesus está voltando. Vigilância, santidade. Mas também no versículo 13, ele chama a atenção que o apóstolo Paulo escreve: devemos também andar com dignidade. Verso 13: andemos como dignamente, como em pleno dia. A igreja deve andar dignamente. E aqui me chamou a atenção isso, irmão, porque infelizmente os testemunhos ruins têm crescido, e nós precisamos andar com dignidade. Andemos com dignidade, andemos em verdade e honestidade, sem mentira, andando com o Senhor. Não é, irmãos? Porque a Bíblia diz: todo aquele que anda com o Senhor tem que abandonar o quê? O pecado. E a igreja precisa estar enquadrada o que está precedendo a vinda de Cristo. Mas também, irmãos, no versículo 14, encerrando nesse breve discurso, fala aqui de revestimento para a igreja. Mas revestido de quê? Do Senhor Jesus. Revestir-se de Deus, encher-se do Espírito Santo, não se embriagar com as coisas desse mundo, mas buscar o Senhor. Como é que a gente pode se encher de Deus? Tem alguma pista, irmão? Você acha, se fosse uma pergunta para você, como é que a gente pode se encher do Espírito Santo de Deus? Andando com Ele, lendo a palavra, vida de oração, vida de santificação, nada despoiando das coisas da carne, sem estar se envolvendo, se metendo na vida dos outros, tendo uma vida de oração. E aqui, meus irmãos, a igreja deve aguardar esse dia com discernimento, em vigilância, em santidade, com dignidade e revestido de Cristo e da força do seu poder. A palavra é forte, irmãos. A palavra é muito forte, nesse que está nesse texto. É hora no versículo 11. Volta para o 11 aí, por favor. Do 11 ao 14. O verso 11. E digo isto a toda IEBT, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar. Está na hora da igreja despertar e buscar mais a Deus. Amém, irmãos? Está na hora, todo mundo está entendendo isso. Tudo começa com esse versículo, está na hora de despertar. Efésios, o apóstolo Paulo fala isso também à igreja lá de Éfeso. Deixando a mentira, fala a verdade. Deixando as coisas que vai trazer prejuízo espiritual para você. E andando com Cristo. A palavra de ordem é que está na hora. E a igreja está vivendo a hora mais aguda. Os sinais cada dia têm aumentado. Está aumentando os sinais da vinda de Cristo. Mas também, irmãos, eu acredito, eu vi um pregador dizendo, eu acredito também, se é verdade, tem uma hora muito significativa para a vida da igreja. Está na hora de você crescer, nós crescermos através da palavra do Senhor. Tem coisa que precisa ser deixada de lado para a gente poder crescer através da leitura da palavra, através da oração e sobretudo da comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome está chamando. Sim, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Uma certa vez alguém fez, eu não gosto de fazer esse teste não. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Não vai ficar não, a gente vai subir, irmão. Muita gente levantou a mão, não quero fazer esse teste com você não. Vou ficar muito feliz com Jesus voltar. A gente não vai ficar feliz não, a gente vai subir com Jesus. Os irmãos sem entender, você vai ficar feliz aqui, a gente vai subir. Jesus está voltando. E eu vou dizer uma coisa a você, Marisa. Marisa estava hoje pela tarde refletindo. Os irmãos leram um texto. Nada vai nos separar desse amor de Deus. Deus, ele tem um plano na sua vida. Agora está na hora de deixar aquelas coisinhas que a gente sabe que não está edificando a nossa vida e buscar uma vida que glorifique mais o nome do Senhor. Você tem pregado o Evangelho, você tem testemunhado. Nós precisamos fazer isso. Você tem pregado dentro de casa. Como é que anda a tua relação com a tua esposa, com o teu esposo? Está tudo bem? Não adianta nada a gente chegar aqui na igreja, falar e na escola dominical, se nós mesmos não estamos bem. Jesus Cristo, ele quer uma vida que glorifique o seu santo nome. Por isso que diz que tem um hino muito conhecido de Creuza de Oliveira: a igreja Cristo levou, e quem disse isso foi um desviado. Ele disse, ele estava lá, Jesus, a igreja ele levou.
Foi Ele que disse, porque não vigiaram. E nesta noite, diante de tudo que a gente está vivendo, no nosso dia a dia, está apontando a volta de Jesus Cristo. A gente vai ter um chá de mulheres, creio que vai ser muita consagração. A gente vai ter candidato a batismo, a igreja crescendo. A gente vai ter também a união masculina, vivendo esse tempo, clamando por trabalhadores para a seara. E isso nós precisamos despertar. Desperta, cada um de nós. Eu peço a Deus que Ele desperte mais a minha vida. Se você puder amanhã, 7 horas, você pode se dirigir à igreja, 7 horas, 6 horas da manhã. Temos um culto matinal. Se você puder vir, vai ser muito bom. Sei que você deve estar lotado de muita coisa, mas não esqueça o que Jesus disse. Quem disse foi Jesus, não estou dizendo, né, não sou eu. Buscar em primeiro lugar o quê? Mas a gente está tão ocupado, tão abarrotado das coisas aqui do mundo que a gente não lembra isso. Eu sei que você precisa descansar, e eu tenho esse sentimento também. Eu estou precisando descansar, mas não esqueça que o nosso descanso não é aqui. Nós daqui precisamos buscar mais ao Senhor. Amanhã, se você sentir esse desejo no seu coração, eu sei que você pode orar em casa, mas se eu perguntar quanto tempo faz que você não se reuniu no matinal, Charles estava me dizendo hoje, conversando comigo, pastor, eu tenho a impressão que amanhã vem mais gente, porque amanhã é feriado. Isso eu não sei, porque às vezes o feriado a gente está buscando descanso, né? Buscando viajar. Eu não tenho nada contra isso, mas não esqueça, está na hora de se consagrar. A noite aí chegou. Vamos orar mais ao Senhor e buscar mais entender o que Deus está querendo de nós. Nos pode inclinar a cabeça, fechar os olhos. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos dê o discernimento para que possamos andar em vigilância, em santidade, porque Jesus está voltando. Obrigado, meu Deus, pelo culto desta noite. Cada quarta-feira, oh Deus, tem uma mensagem diferente, mas eu creio, meu Deus, que essa mensagem dessa noite é compreensível para todos nós. Estamos vivendo dias difíceis, ó Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda essa noite, na madrugada. O que o mundo está vivendo, ó Pai. O mundo está assustado, tenso. Meu Deus, grandes potências se preparando para uma guerra e já guerreando. E nós não sabemos, ó Deus, o que acontecerá. Mas a Tua palavra nos adverte que é hora de voltar-se para o Senhor. Volta, Israel, volta para ser o teu Deus. Os dias são maus e nós precisamos, ó Deus, na Tua dependência, nos consagrar mais, buscar mais, ó Deus, fazer a Tua vontade, estar preparados, ó Deus, com óleo, ó Deus, buscando a Tua vontade para nossas vidas. Eu quero te pedir pela nossa família, por cada família aqui representada, ó Deus, que tem colocado um propósito também de crescer através do culto doméstico, através das orações, através da leitura da palavra, ó Deus. Ah, meu Deus, como isso tem esquecido nos dias de hoje. A apostasia está clara, o aumento da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Há pessoas que já não têm mais o caminho da igreja, porque está cansado de estar na casa do Senhor. Tudo é motivo para ficar em casa. Mas um dia Deus diz que o teu filho vai voltar, meu Deus, e muitos ficarão, ó Pai, porque já não tem mais dado atenção ao Senhor, já não tem mais amado, ó Deus, a Tua palavra, nem desejado a redenção, a vinda do teu filho Jesus Cristo. Ah, Deus, prepara a Tua igreja, prepara nossas vidas, Deus, para cada vez mais, ó Deus, estar buscando a Tua face, ó Deus, nos preparando para esse dia, porque o Senhor prometeu que preparou um lugar e vai voltar. A Tua palavra fala da Tua vinda, ó Pai, e que a Tua igreja, todos nós precisamos estar preparados. Tem misericórdia das nações que estão em guerra, Pai. Tem misericórdia de famílias da comunidade civil, ó Pai, que tem sofrido tanto, ó Pai, com bombardeios, com tanta insegurança. Quantos já não dormem mais, ó Deus, uma angústia no coração, Deus, a perplexidade das nações. Tudo isso está previsto há mais de 2000 anos para que aconteceria. E o aumento da iniquidade e o desamor. Mas a Tua palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ajuda a Tua igreja a perseverar, Pai. Não permitas vir o desânimo, Pai. Não permita vir, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, a tristeza na alma, mas que o Senhor nos dê alegria e possamos levantar a nossa cabeça, exultar, nos alegrar, porque a nossa redenção está mais perto do que quando cremos, ó Pai. Louvado seja Teu santo nome.
25 anos que essa igreja prega o evangelho e tantas coisas têm acontecido. Ah, meu Deus, ajuda-nos a perceber, a discernir o que está acontecendo e procurar ter uma vida que glorifique o teu nome. Leva-nos em paz para nossos lares e que possamos ler ainda mais Mateus 24, Mateus 25, o evangelho de Lucas, as cartas paulinas, e perceber que esse dia está chegando, o rei está voltando. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Ó Deus amado, leva-nos em paz e que possamos ter uma noite de vigilância e não possamos esquecer de orar por aquelas famílias que perderam seu ente querido, famílias enlutadas, angustiadas no Brasil e no mundo todo, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito estejam sobre a tua igreja, sobre todo Israel espalhado na face da terra, sobre o teu povo, ó Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém?